Olá! Hoje nós estamos aqui novamente com o autor muito querido da editora Hércules, que é o Daniel Cordó. Para quem assistiu o vídeo anterior nosso, né, ou algum corte, eu fui apresentando os livros dele. Os livros são Além do Olhar, Um Novo Olhar. O último foi lançado agora no final do ano passado, né? Sim, É o Presença, é psicografado, é um livro psicografado. Bentinho é o mentor espiritual do Daniel Cordó. E o último agora, essencial para quem quer se entender melhor como médium, ou não, como não médium, mas é fundamental, Mediunidade entre dois mundos. Hoje nós vamos falar sobre este livro e no vídeo anterior a gente falou sobre o Bentinho. E antes também a gente já tinha conversado sobre os dois primeiros livros seus, sim, né? Nós sim. temos também um outro vídeo em que a gente fala dos dois primeiros livros do Daniel Cordó. Então é com muita alegria que eu recebo aqui o Daniel Cordó. Muito obrigada por Eu aceitar que nosso agradeço. convite. Para mim é um prazer imenso sempre estar aqui, que a gente possa conversar, trocar ideia, conhecer informação. É sempre muito bom esse momento, né? Porque hoje em dia falta tanto conversa sobre isso, né? Parece que hoje em dia as pessoas elas fogem muito, né, É, tudo que vai gerar um debate, é religião, é futebol, é política, então as pessoas elas fogem, né? E acho que é tão essencial essa conversa, é. esse bate-papo, que é tão descontraído, como o próprio Bentinho diz, mas ao mesmo tempo com tantas informações para quem busca, para quem está aí nessa pesquisa no dia a dia, né? Isso mesmo. O livro Mediunidade entre dois mundos, ele é um livro esclarecedor. Tem muito achismo dentro da espiritualidade. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Mas, na verdade, existem regras e padrões como em qualquer outra coisa. A espiritualidade, ela não é um achismo. Para quem conhece, para quem entende a espiritualidade, sabe que no mundo espiritual até existem mais regras do que no mundo material. Porque o mundo, ele não é um caos, ele veio do caos, mas ele busca a perfeição. E dentro desse estudo de perfeição, desse desejo de perfeição, a gente tem que seguir determinados caminhos que já foram trilhados por outros antes de nós, né? E que vêm até aqui para trazer informação, as suas experiências de vida. Nesse caso, e no caso do Daniel Cordó, que é o mentor espiritual dele, é o Bentinho, Sim. né? Agora, se você fosse resumir seu livro em uma única frase, o que é muito difícil de ser feito, qual seria essa frase? Olha, é difícil, porque esse livro ele é tão profundo e ao mesmo tempo ele é tão simples também de ler, porque é como o Bentinho sempre fala, ele traz para a cozinha o assunto, não é aquele assunto, aquele tema todo difícil, com palavras, todo rebuscado, não, não, vem aqui para a cozinha, vamos conversar no dia a dia. Eu acho que se fosse para resumir numa frase, seria que o contrário do que as pessoas imaginam, que todo mundo imagina que mediunidade é um dom. E o Bentinho ele vem justamente desmistificar essa ideia de que não é um dom. Talvez mediunidade seja faxina, seja limpeza, seja conscientização, seja entendimento, porque o dom já vem pronto. E a mediunidade ele é um trabalho que você vai passo a passo, como você falou no começo, usando as suas próprias palavras mesmo, é como se existisse o caos para que chegue no cosmos. Então é necessário muitas vezes uma destruição, uma limpeza, uma faxina, para que aí sim eu consiga alcançar algo além. Então acho que eu resumiria aqui numa palavra, numa frase, que talvez mediunidade não seja dom. É muito mais limpeza, faxina, é pé no chão, é muito mais um trabalho do que necessariamente algo pronto, que já chega ali e não tem o Exatamente. que mexer, não tem o que fazer, não, já chegou do jeito que é. E não é. E as pessoas elas imaginam que é dessa forma, né? E não É. é, né? E tem muita gente que, eu digo assim, muitas pessoas, né, que elas dizem assim, ah, eu sou médium e por isso eu sou assim. Ah, eu gostaria de ser médium, mas eu não tenho dom para isso. Não é assim que a gente Sim, tem escuta? bastante. Ou então assim, eu tenho medo disso. Eu não quero saber disso porque eu tenho medo. Agora, na verdade, todo mundo é médium ou não? Eu acredito que todo mundo tem um grau de mediunidade. Deixa eu explicar um pouco a mais para as pessoas conseguirem entender exatamente aonde vem e o que vem a ser todo esse processo de mediunidade. Claro, esse livro ele tem algumas profundidades, embora de um jeito simples, mas vou tentar trazer de um modo onde as pessoas elas consigam também se identificar.
imagine que todos nós conhecemos o mundo através dos nossos sentidos, seja da visão, seja do tato, seja do olfato, seja do paladar. Sempre os sentidos são responsáveis por trazer essa informação, esse conhecimento. Neste momento, a mediunidade, onde o Bentinho ele me ensinou, é de que muitas vezes dentro desse sexto sentido, ele seria um próprio sentido mais aguçado. Então, aquela pessoa que ela vai enxergar um pouco a mais e vai ver além do que aparentemente está à mostra, é porque aquela visão está um pouco mais apurada e ele conseguiu reconhecer ou ver extrafisicamente além. Aquela pessoa que escutou uma voz, que sentiu um cheiro de alguma coisa, é porque justamente um dos sentidos está um pouco mais. Então, acredito que sim, todo mundo tem, em algum momento, um sentido um pouco mais aflorado. Quem é aquelas pessoas que falam, olhei para aquela pessoa, não fui com a cara daquela pessoa, né? No meu santo não bateu. Ou seja, uma pessoa que tem um tato extremamente apurado. Provavelmente essas pessoas, quando entram em lugares pesados, ficam mal, com dor de cabeça, se sentem carregados, sobrecarregados, porque toda essa energia externa, ela também é acumulativa. E essa energia, ela vem somatizando. E muitas vezes as pessoas, elas estão com uma semana, um mês, de uma energia negativa de um lugar que ela esteve, de uma pessoa que ela encontrou. Ah, mas aquela pessoa não quer o meu mal. Tudo bem, ela pode te amar, mas se ela não está bem e também está passando por algum problema, e você tem uma certa sinestesia, ou seja, um tato um pouco mais aflorado, você vai captar um pouco a isso, né? Pra gente aqui no Brasil isso é muito fácil, né? Porque o brasileiro já tem isso, né? De levar pra benzer, é uma inveja, uma urucubaca, é alguma coisa. Coisa que por aí os gringos, vamos dizer assim, não tem muito isso, né? Sim. Então aqui pro brasileiro, quem nunca levou pra benzer? Ah, tá com uma olhada aquela criança, vamos levar lá pra benzer porque tá com uma energia ruim, tem alguma coisa. Então é mais fácil pro próprio brasileiro entender que essa mediunidade, ela se apresenta como esse sentido um pouco a mais. Que muitas vezes as pessoas acham que é o contrário. Acreditam que quando a pessoa está mediunizada, vamos criar esse termo até assim, é como se ela tivesse totalmente inconsciente e alguma coisa vai aparecer. Não, muitas vezes é justamente essa comunhão. É essa conexão que há entre a sua mediunidade, a sua sensibilidade e justamente o inconsciente ou o extrafísico que consegue fazer justamente uma intercomunicação entre os dois lados, os dois mundos, entende? Então, sim, respondendo, eu acredito que em algum momento sempre perceber alguma coisa. Às vezes até uma intuição. De repente eu tô, vamos sair numa festa hoje, dá aquele mal-estar. Não, não tô afim. Não tô afim de, não, vamos lá, vai ser bom. Dito e feito, você chega, a festa é uma porcaria, você não se sente bem, fura o pneu do carro, você fala, pô, eu tava sentindo que não era para ir. Ou seja, além do tempo, do espaço, você tinha aquela sensação de que não deveria. Isso é mediunidade, isso já é a mediunidade ali se apresentando. Mas aí é a segunda pergunta, né? As pessoas, elas tendem a não acreditar na intuição. Elas vão contra a própria intuição. Não, não. Por que eu não me escutei? Eu não devia ter aceitado, eu não devia ter ido, eu não devia ter concordado, eu não devia ter contratado. E dito e feito, e o problema vem justamente porque não acreditou. E esse livro, uma das coisas que ele traz, o Bentinho traz, é justamente trazendo esse entendimento. O que é a intuição? O que não é? O que é a tua ilusão? O que é a cabeça criando? Porque as pessoas ficam também nessa dicotomia, nessa dúvida entre será que eu estou realmente pressentindo, intuindo alguma coisa? Ou é meramente a minha cabeça criando muitas vezes uma dificuldade, né? E o Bentinho, você falou que o livro é simples. O livro não é simples. O livro é didático. Então, com palavras simples, o Bentinho consegue transmitir a informação. Essa é a qualidade do livro, porque ele tem um ensinamento profundo, com palavras que quaisquer pessoas vão conseguir entender, né? Mas quando a pessoa ainda não lê o livro Mediunidade, quando a pessoa ainda está engatinhando nesse assunto, ela tem vontade de conhecer, mas não tem profundidade do assunto, quais são os maiores erros que as pessoas cometem nessa condição em que elas estão? Acredito que um dos erros principais é aquele vaso que já chega cheio de planta, cheio de terra e que não dá para colocar, né? É aquelas pessoas que já chegam cheias de informações e que muitas vezes não querem abrir mão daquele conhecimento porque estão apegadas àquela ideia, aquele conceito que muitas vezes é um pré-conceito, e ela não se dispõe realmente a aprender o novo. Ela não se dispõe a entender um outro ponto de vista, a ver uma nova vertente, um novo conhecimento. E as pessoas, muitas vezes, elas acabam sendo muito inflexíveis diante
E o próprio preconceito. Então, claro, não, independente até da própria religião, mas trazendo para uma outra até religião, vamos estudar um pouco, sei lá, sobre o Egito. Não, não gosto, esses deuses antropomórficos, cabeça de chacal, não sei o quê. Tudo bem. Por um preconceito, a pessoa deixa também de conhecer toda uma filosofia, uma história, um conhecimento que tinha ali. Então, muitas vezes, o preconceito através das crenças antigas que as pessoas criaram e que muitas vezes estão apoiadas, elas deixam de conhecer toda uma base, uma estrutura, às vezes anos que existe. Então, isso a gente pega com todas as religiões. Quantas pessoas têm preconceito da religião hindu, tem preconceito do candomblé, tem preconceito de uma série de outras crenças, só que é engraçado, tem o conhecimento, tem o preconceito, mas não tem o conhecimento. Porque é o que elas acreditam, nunca vivenciaram, nunca participaram para justamente falar, não gosto por conta disso, disso e disso. Ela não tem a opinião dela. É uma opinião que ela ouviu alguém falar, que alguém disse, o que ela acha, que é o que ela acredita, né? Eu vou usar uma outra palavra, não vou usar nem só a mediunidade. Eu vou dizer assim, o esoterismo em si, ele não tem preconceitos, e as regras que eu disse são regras, mas não são dogmas. Sim. As regras são orientações, Sim. mas não são dogmas. Isto é, você não vai sofrer um acidente porque você é de uma X religião e foi conhecer uma outra religião. Não, é seu direito, porque talvez ali esteja algo que vai complementar a sua formação espiritual. Você tem a necessidade de conhecer aquilo. E você se prende a dogmas. Olha, aquilo lá é do mal, né? Não estou dizendo que não existem as coisas do mal. Você tem que saber discernir o joio do trigo. Sim. Mas para aprender a discernir o joio do trigo, você precisa de informação segura. E uma informação segura vem através de livros, de conhecimentos profundos. Por isso que eu digo, o livro é simples, né? E de podcast, né? De informação. Então, assim, tudo me é permitido, nem tudo me convém. Dentro desse limite do que eu posso tudo e que muita coisa eu não posso, eu tenho que aprender a discernir o que é bom e o que é ruim. No meio desse caminho, vem pessoas como Daniel Cordó, espíritos como Bentinho, no passado Allan Kardec, vou dizer o brasileiro, o Chico, o né? Chico O próprio Xavier, Chico. Chico Xavier, né? Então, assim, escutar pessoas que têm uma mediunidade mais profunda e também um conhecimento para passar, né? Então, esse equilíbrio que Sim. tem que ter Tem uma nas coisas, frase né? antiga que me fez lembrar agora, que demonstra isso até com uma certa facilidade, que é todo conhecimento, ele que é exatamente, todo conhecimento, toda sabedoria, ela é completa ao nível de cada consciência. Isso. Então, diante daquela consciência, o seu nível Exato. de Ela é espiritualidade absoluta. desenvolvida, ou não desenvolvida. Agora, também tem as outras pessoas que também procuram a espiritualidade, procuram a mediunidade como alavanca ou como muleta. Então, assim, tudo que ela for fazer na vida, ela vai procurar determinada pessoa para pedir uma orientação. Ela também se perde e não conhece, não Sim. consegue mais. Se tornam dependentes, Se né? torna um dependente. Então, eu gostaria que você falasse a respeito disso também. Sim. Desse tipo de pessoa que fica lá, não, eu tenho que perguntar para o meu pai de santo. Eu tenho que perguntar, tenho que ir lá para o padre e ver se eu estou cometendo um pecado. Então, mas eu acho que isso vem muito do próprio cristianismo, né? Que já por causa criou a ideia da dependência, de se também. manter preso, Também. justamente através na época, com as confissões. Eu acho que, querendo ou não, é uma mentalidade que as pessoas elas estão aprendendo, né? Elas estão conseguindo ir além e reconhecer que o famoso eu sou o caminho, a verdade, é o eu interior. É o eu interior. É olhar para si, é reconhecer internamente que você precisa ter a sua individualidade, reconhecer o seu processo de evolução, entender que a expansão de consciência e o autoconhecimento é o que vai trazer a liberdade. E essa liberdade, ela justamente vem a partir do próprio conhecimento. O que é muito engraçado porque as pessoas elas querem muitas vezes alcançar essa liberdade, mas elas também não querem abrir mão dessa dependência, porque muitas vezes é mais fácil, é cômodo. Só que elas esquecem que justamente o que tira a gente da zona de conforto é o que nos obriga a crescer. Todo o processo de amadurecimento, de crescimento e de expansão se dá quando você sai da zona de conforto. Quando você sai, a resistência ela justamente vem para quebrar isso, né? Então, assim,
seguindo nesse raciocínio, de certa forma, essas pessoas elas têm uma dependência Uhum. de uma outra pessoa para poder tomar suas decisões. Sim, Mas aí ela começa a fazer o seu desenvolvimento espiritual, né? sim. Qual é o perigo de uma pessoa que não é desenvolvida emocionalmente passar a desenvolver a sua espiritualidade? Com essas Sim, dependências, que eu vou falar de uma forma geral, dependências sim, que ela sim. pode ter, né? Eu acho que esse livro ele retrata exatamente isso. Acho que o começo, os primeiros capítulos desse livro, ele justamente ele traz a ideia do quanto é importante você, antes de aprender a falar com o espírito, aprenda a falar consigo mesmo. Antes de escutar uma voz de uma outra consciência, já teve o silêncio, já parou para se escutar, para entender. Então, é como as pessoas elas não sabem, mas tanto o corpo físico, como o corpo emocional, como o corpo mental, como o corpo espiritual, é muito próximo um do outro. Então, muitas vezes, um desajuste, um desequilíbrio emocional, com certeza vai afetar o campo energético, o campo espiritual daquela pessoa. Então, por isso que é muito importante com que as pessoas elas tenham essa reforma, vamos dizer até uma reforma interior, uma reforma íntima. E muitas vezes o processo de evolução, ele justamente ele inicia dentro de trazendo isso para fora, porque é aquele ditado, quem não explode, implode. Então, quem não consegue pôr para fora, muitas vezes, aquilo que está amarrado, que está preso, que não consegue ir além, aquilo vai implodir dentro dela. Porque Sim. muitas vezes não tem como. A pessoa cresce enquanto médium, mas quanto pessoa, ela não, ela, sabe, ela desacelera o seu processo. Que aí é onde entra dois pontos principais, que eu vejo, que é a informação e a formação. Não tem como a pessoa ter uma informação, ter o conhecimento, mas não utilizar isso na própria vida, que seria a formação. Não tem como. E ao mesmo tempo, aquela pessoa que muitas vezes tem a formação, tem o caráter, a personalidade, busca a sabedoria, a virtude, e ao mesmo tempo ela vai adquirindo conhecimento também a partir das próprias atitudes, através dos relacionamentos em que ela acabam criando. Então não tem como separar uma coisa da outra, é É difícil. quase que um exercício, né? É um Sim, exercício, e um feedback, né? é, Eu faço, eu avalio, sim, deu certo, não deu, e vou exato. seguindo, e vou dando um passo para frente. Às vezes eu dou ou fico Sim, parado na mesma posição, sim. mas eu vou sempre Que é, buscando um sim, avanço, uma é, melhora. Então, essa melhora é uma melhora espiritual, sim, mas uma melhora material também, sim, né? De uma pessoa que começa a se modificar, porque esse desequilíbrio vai causar um desequilíbrio claro, mesmo, sim. né? E a intenção é essa. E isso que você falou é fundamental, é de grande importância, porque quando a pessoa ela inicia todo um processo, esse processo ele tem que ter um propósito. E o que as pessoas não fazem, que é isso que você falou, que é incrível isso. Isso eu vejo dia a dia com meus filhos de santo, com amigos. As pessoas elas não atualizam o software. Às vezes elas passam por N coisas, mas elas não pararam para atualizar aquilo que viveu, aquilo que passou, aquilo. E aí às vezes você para a pessoa e fala: peraí, para um pouco. Você já percebeu o quanto esse ano você já conquistou, o quanto você perdeu, o quanto você fez, o quanto você se desenvolveu? Por que você não atualiza quem você é? Às vezes a imagem, a autoimagem que a pessoa tem é a mesma de 10 anos atrás. Ela passou por tanta coisa, mas ela não atualizou com os últimos fatos da vida dela. E ela tá parada ali naquilo. Às vezes ela nem tem mais medo daquilo. E era uma pessoa medrosa. Só que ela venceu aquele medo já, mas ela não percebe. E ela continua se vendo como uma pessoa medrosa. Não tem como. Então isso que você falou é fundamental. Porque acho que é tão importante de vez em quando, a gente parar e avaliar e atualizar com as vivências, com as histórias, com as experiências que tivemos, e as pessoas não fazem isso. E isso é fundamental. Só que por quê? Porque ninguém para. Hoje é uma ansiedade constante para tudo, hoje é tudo muito instante, é o segundo. Então, quem vai parar para poder atualizar o software com as últimas novidades de mim mesmo? Ninguém faz isso. As pessoas elas acabam atropelando tudo, né? E aí a vida vira aquele caos, né? Justamente por quê? Porque elas continuam agindo como se todo aquele conhecimento não fosse creditado, só que tá ali, Ou né? então, ela começa a dizer: isso daí é influência, uma má influência que eu estou Isso é o sofrendo. principal. E é uma entidade que está provocando isto na Sim, minha vida, né? Eu não consigo mudar o meu comportamento, sim. isso para mim. Olha, Porque eu acho que tem alguma coisa, uma energia, uma lá, 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 lá. Não tem nada, na maioria das vezes.
É você com você mesmo. 99% das pessoas que vêm num jogo de búzios já vem imaginando, tem macumba contra mim, tem feitiço, alguém fez alguma coisa É porque pra não é mim. possível estar acontecendo tudo isso. Mas não para pra Exato, pensar, né? Eu faço algumas coisas que eu falo assim, então, né? Você gosta tanto da espiritualidade, você trabalha tanto para se melhorar, e num segundo você vira a chave e faz tudo errado. exato. Por que você faz isso? Porque o que te impede de dar um salto e falar, não, não vai ocorrer mais. Acabou, né? Sim, E dentro, sim, mais ou menos disso, mas fugindo um pouco, o livro deve ter trazido alguma coisa para você que você não esperava, que o Bentinho te surpreendeu naquilo ali. Olha, eu nunca tinha pensado dessa forma. Isso sim. ocorreu ao longo do caminho? Bastante, bastante. Porque eu tenho uma casa aberta há mais de 25 anos. Então, assim, eu sempre estive muito presente no desenvolvimento de filhos de santo, ajudando as pessoas que estão tendo muitas vezes o primeiro contato com a espiritualidade. São pessoas, às vezes, que estão vindo de outras religiões, são pessoas que chegam vendados, não têm ideia do que é aquilo. Alguns com a mediunidade já extremamente aflorada, outros gostando, procurando desenvolver. E aí é uma coisa engraçada, porque nós temos, né, aquela ideia, não, há tantos anos eu já trabalho com isso e não sei o que, já faço tal. E aí, quando o Bentinho ele me trouxe esse livro, ele começou a trazer, eu percebi que nesses 20 e poucos anos, o tipo de desenvolvimento que eu trazia para esses filhos de santo, muitas vezes, tinha algumas coisas que faltavam. Eu sentia falta, mas eu não sabia explicar exatamente o que faltava, o que era que realmente estava precisando acrescentar, o que eu não estava enxergando. Porque muitas vezes a gente cai tanto no hábito, na rotina, sabe, numa rotina que a gente replica, vai replicando, replicando, e muitas vezes a gente não para questionar também isso. Então acho que uma das grandes mudanças que esse livro trouxe é eu olhar e falar, beleza, eu entendo tudo isso, eu passei por tudo isso, mas eu também preciso reciclar e trazer uma nova forma de abordagem. Porque o que eu aprendi há 25, 30 anos atrás não é a mesma coisa. As pessoas não são as mesmas, o mundo já não é a mesma. O plano espiritual também é vivo, é em constante mudança, em transformação, já não é mais o mesmo. E eu estava só replicando. Então, uma das grandes mudanças é até a abordagem no próprio desenvolvimento com os filhos de santo dentro de uma casa de axé, dentro de uma casa de santo. A condução dessas pessoas, Sim, né? A condução exato. delas. Isso mudou muito. Mudou muito. Porque antes tinha muito. Faltava muito conhecimento e era muito a prática, né? Sempre viveu muito a prática, incorpora, faz, acontece e tal. E não tinha muito também aquele conhecimento. Alguns centros específicos tinham, dentro de algumas vertentes, mas uma vertente de outra é completamente diferente. Você pega o próprio kardecismo, é muito diferente da Umbanda. E a Umbanda também tem muitas variações, que é completamente uma da outra. Às vezes você entra num terreiro de Umbanda, que é de uma vertente, você vai numa outra, totalmente desconhecido, você não se reconhece. Aí você vai para um candomblé, depende da nação, é fã, é queto, é Angola, é jeje, é completamente diferente. Então, assim, é um universo muito rico de muitas informações. E as pessoas acabam se perdendo dentro disso, porque muitas vezes vira aquela salada É, de fruta, né? Um pouco daqui, um por pouco isso dali, que vai misturando por isso tudo, que né? precisa de uma base sólida Sim, para você poder discernir o bom do não bom ou do menos bom e sim, para poder seguir num caminho. Então, o livro ele entra nisso, é para você ter uma base, uma orientação. E dali, o seu livre-arbítrio é que vai te conduzir para onde você tem que ir, sim, né? Mas uma base sólida de informações que vão te permitir caminhar. Aí a pessoa fala, mas eu já tenho um sexto sentido, a minha intuição. E eu sigo só a minha intuição. Então, existe uma diferença entre intuição e mediunidade? sim. Muito grande. A mediunidade ela é muito ampla, como eu falei, os sentidos todos que ela vai englobar. Então ela é muito maior, num contexto muito mais abrangente. A intuição ela é uma coisa mais restrita, elas são circunstâncias. Como diferenciar, primeiro, se é uma intuição ou não? Perceber, porque a intuição ela é uma coisa que ela não infla o ego. Ela não alimenta a vaidade. Então, a primeira coisa, se aquilo está inflando tua vaidade, teu orgulho, teu ego, não é uma intuição. Pode ter certeza que aquilo não é uma intuição em momento algum. Aquilo é simplesmente
uma opinião, uma ideia, um ponto de vista. E aí que as pessoas acabam confundindo. Então, isso é um erro muito grande. Ah, não, tô seguindo a minha intuição e eu vou e não abro mão. Não, você está totalmente resistente a uma ideia que você criou e que você não tem um fundo de verdade, você não tem um alicerce ali que dá um sustento para aquela opinião. Porque muitas vezes as pessoas acham também que a intuição ela precisa ser coerente. E muitas vezes ela não é. Muitas vezes ela não segue, porque ela não segue a coerência, a lógica. Muitas vezes ela segue algumas leis, alguns princípios. Mas nem todos a gente consegue entender. Muitas vezes nós vamos entender lá na frente, depois que passa, e quando conseguimos ter a visão para reconhecer. E muitas vezes estamos tão limitados em uma situação que raramente a gente vai ter uma visão mais ampla. Às vezes nós somos tão pequenos diante de uma possibilidade que a nossa visão é tão subjetiva, é tão pequenininha, é tão limitada, e a gente já acredita que aquilo é tão grande, é tão básico, e ainda quer impor na vida do outro. Então, além da gente viver, a gente quer ser tão arrogante a ponto de arrogar a vida do outro de acordo com a minha régua. E o outro tem que se adequar a isso. E aí é onde vira essas brigas, essas confusões que acabam acontecendo. Porque você seguiu a tua intuição, mas que intuição é essa? Então, quem que tá te intuindo? Aí é onde começa a entrar aquelas perguntas, né? E aí o preconceito, ele volta, porque como que alguma coisa boa vai te intuir a fazer esse tipo de atitude, de comportamento, né? E aí, como diferenciar, então, essa intuição de uma imaginação, né? Sim. Como é que se faz essa diferença entre a imaginação e entre a espiritualidade em geral e a mediunidade em particular? Então, assim, eu estou imaginando ou estou intuindo? É a fantasia. Então, Aí você acha que aquela voz que está falando com você é a Exato. voz do seu mentor espiritual que está te orientando. E aí dá tudo errado. Aí você fala, esse mentor. Exato, eu segui, quebrei a cara. Quebrei Como a cara, assim? como que ele pode ser meu mentor Exato. espiritual, né? Exato, e é a fantasia. Porque muitas vezes essa pessoa ela tá buscando aplauso, reconhecimento. Ela tá buscando algo que vai dar a ela aquilo que aparentemente ela acredita que vai evoluir, que vai ajudar ela a expandir a tua consciência, e muito pelo contrário. Muitas vezes vai manter ela completamente arrogante, egoísta. Aí entra também assim, eu vejo espíritos, eu sou evoluído. Nossa, isso tem bastante. Isso tem muito. Eu sou evoluído, eu vejo espíritos. Isso eu escuto muito. Como se isso fosse... determinante Exato, para... exatamente. Né? Todo mundo que é evoluído tem que ver. Então, quem não vê, não. Não. As pessoas acreditam. Eu não sei se porque ainda tem a ideia de que talvez a mediunidade seja um presente. Então, acho que as pessoas elas têm a ideia de, não, se eu estou vendo, eu estou tendo uma mediunidade, é porque eu sou abençoado e eu tive um presente. E não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Às vezes aquela mediunidade vem justamente para você corrigir alguma coisa. E muitas vezes ela é a ferramenta que vai auxiliar e te ajudar a espiar alguma coisa, a limpar alguma coisa. E é o oposto. Então, muitas vezes você não está evoluído, você está o oposto, você está ao contrário, você está ainda ali embaixinho, sabe? E as pessoas, elas têm. Mas por quê? Pela falta de conhecimento. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu tenho uma resposta aqui dentro da minha mente que eu vou deixar você falar. Para depois dar a resposta. Depois eu vou te dar o meu exemplo de o que é, né? O que é uma mediunidade saudável? Saudável. Saudável. Olha, saudável. Eu acho que a mediunidade saudável é, primeiro, quando você não interfere. Quando você sai da frente. Vamos pegar, por exemplo, um professor. Ele está ali para dar uma aula, para dar uma matéria, seja dar um ensinamento de alguma coisa. Se ele fica tanto na frente, tudo bem, pode ser um professor bom, mas o que ele está ali não é por ele está ali pela mensagem, pelo conhecimento que ele está. Eu enxergo muito o médium, essa mediunidade, justamente como isso. É aquele que consegue estar ali e passar aquela mensagem sem a interferência dele. Então, aquela mediunidade saudável é aquela que ela é limpa. Ela passa sem uma interferência da mente, do preconceito, do eu, do egoísmo, do dinheiro, que a pessoa acaba colocando em primeiro lugar. Por isso que eu acho que ela se torna saudável, vamos dizer assim, eu entendo. Porque aquele professor que está ali se exaltando, falando de si, e aí o aluno sai, nossa, que professor bom, mas o que ele falou? Ah, não lembro, mas ele é tão bom porque ele fala isso. Não, então ele não estava dando a matéria, ele estava se enaltecendo, ele estava conquistando dos outros apenas a aprovação. Só que o que ele estava ali para justamente trazer a mensagem, porque a mensagem e o conhecimento que ele estava levando, que é realmente o que é. É a mesma coisa o carteiro que chega na casa sem a carta.
Não, eu quero saber a carta que ele está trazendo. O carteiro, para mim, não me importa. Eu tô preocupado com o conhecimento, com a carta que está vindo, que é isso que eu preciso, né? Eu acho que isso seja, talvez, essa mediunidade saudável. É quando você justamente consegue deixar ela ser o máximo genuína, pura, limpa possível. E acho que essa é uma das maiores dificuldades do médium. Porque muitos médiums utilizam das suas próprias entidades, utilizam desta ferramenta para benefícios próprios, para tirar vantagem dos outros, para muitas vezes manipular uma situação. E as pessoas acabam utilizando, né? O próprio Bentinho fala nesse livro, a mediunidade ele é altar, não é palco. Isso! Ele fala justamente nesse livro, que ele Não, mas gosta de... o Bentinho, ele é espetacular. As frases que ele tem, depois nós vamos ver um pouquinho das frases do Bentinho, para vocês entenderem como que, se você parar toda a frase, todo parágrafo, vai ter um ensinamento nesse livro. E são ensinamentos que você lê e lê de novo. E você entende aquilo fica impregnado. Né? É uma coisa que fica impregnado na gente. Você sempre vai lembrar daquilo. Sim. Quando você for você é um médium e vai tomar uma atitude, você vai falar, olha, cuidado, não é altar. Quando eu era mais novo, Não é isso? Cuidado, não é altar. Eu vou te confessar uma coisa aqui. Quando eu era mais novo, o Bentinho sempre trazia essas frases de reflexão mesmo, né? E aí, o que eu fazia? Eu escrevia, anotava, punha em bloquinho e ia colando pela casa inteira. Então, colava no armário, colava na geladeira, para me forçar a toda hora tá lendo, né? Tá lendo. Então, isso eu fiz. Teve até uma vez uma moça que trabalhava lá em casa, né? Eu acho que ela deve ter ficado com medo, porque numa frase era mais ou menos assim, não lembro exatamente qual era, mas era assim, você é especial, reconheça não sei o que lá. Na outra era, não pense coisas erradas, pense coisas certas, coisas assim, nesse sentido, né? Acho que ela deve ter pensado, esse menino é muito bem da cabeça, porque ele precisa o tempo todo deve ter ficado até com medo, né? Até para memorizar ou para não esquecer, né? Porque Sim. é muita informação. Isso. E assim, as pessoas que têm... Aí eu entrei nisso aqui, que é o próprio destino, né? É possível alguém destruir o próprio destino? Ah, com certeza. Porque muitas vezes algumas circunstâncias acabam te tirando de um destino e te levando para outros. E aí depois deitar na cama que você construiu, né? É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, exato. É a liberdade que você... Mas trazendo até para esse lado, e até trazendo uma reflexão sobre isso, eu acho que tem muitas pessoas que às vezes estão vivendo em situações e que querem se livrar daquela situação. Ah, eu não aguento mais trabalho, tô dentro desse relacionamento, não aguento mais esse relacionamento, vejo a hora de sair. E as pessoas, elas acabam destruindo esse próprio futuro, sendo tão agressivas com elas mesmas, se corroendo dentro daquilo. E muitas vezes do que eu vejo isso, em atendimentos até, é que muitas vezes o problema não está ali. O problema está no relacionamento, em lidar com aquela situação. E às vezes as pessoas, elas correm o risco de abrir mão do que elas fazem de melhor. Pelo fato de justamente não conseguir se relacionar com pessoas, com situação, de talvez não pôr limites, por não saber dizer não. E aí elas são tão submissas, se anulando tanto diante de circunstâncias, em que aquilo que muitas vezes pode ser um dom e é uma coisa maravilhosa, é uma coisa boa, é uma habilidade, se torna uma prisão. Mas justamente pela falta de tato também em lidar com isso. Então já vi pessoas que abriram mão de coisas maravilhosas na vida, porque não aguentavam mais, e aí quando abriram mão, perderam, reconheceram que era o que faziam de melhor, que era onde o seu talento se manifestavam, e aí elas, peraí, mas eu não tinha problema com aquilo. O meu problema era não saber lidar com as pessoas diante daquilo. E aí elas acabam voltando de uma outra forma, com outro ponto de vista, impondo uma série de limites, de regras, sabendo exatamente até onde cada um tem acesso, aonde não. E isso muda muito. Então, não é nem o fato de destruir a própria vida, o próprio destino, mas é também reconhecer a ponto de não abrir mão do que você faz de melhor. Aquilo que muitas vezes é uma habilidade que você tem. Isso eu vi muitos, até profissionais de N áreas. Sim. Já vi pessoas que eram excelentes profissionais e aí entraram numa exaustão tão tremenda que chegava ao ponto de prejudicar a própria execução. Naquele momento em que tinha que estar 100%, estava tão exausto mentalmente, emocionalmente, que não conseguiam dar o seu melhor. Entende? E isso era um problema também. Então, acho que muitos acabam prejudicando o seu próprio destino. Só que aí entra num outro ponto, que é, será que nós apenas prejudicamos o nosso destino, o nosso futuro, ou também as outras pessoas? Porque aí entra já nesse... Porque, às vezes, eu fiz isso porque o outro me incentivou, porque o outro falou.
Mas e aí é onde eu gosto de trazer justamente para esse começo do livro. Se você é uma reação dos outros, você não é uma ação própria, você se perdeu. Então você é uma consequência do que fazem, do que acontecem, do que você viu, do que você escutou, do que alguém te provocou. Cadê a tua individualidade? Cadê o teu livre-arbítrio? Você é a reação de tudo que acontece. E hoje as pessoas, elas reagem a tudo. Elas não param para pensar. Às vezes alguém vem dar uma rasteira em você, você vai lá e você estende a mão e salva a pessoa. E a pessoa fica sem entender. Como assim? Eu te bati, você me deu a mão. Às vezes você viu que aquilo era um pedido de ajuda, era um pedido de socorro. E você viu além do que aparentemente nem a própria pessoa tem condição e consciência de perceber. E você, por justamente não ser uma reação, você conseguir avaliar, você conseguir ter um bom senso, um discernimento naquele momento de avaliar e reconhecer que às vezes nem a pessoa percebeu. Então hoje as pessoas elas estão tão também presas dentro dessa reação, elas reagem a tudo ao tempo todo, que elas perderam o próprio poder de questionamento, de reflexão, se escutar naquele momento. O Presença já é um livro que traz isso. Do Bentinho, de você estar no presente, calma, não reage, pensa. Nesse Mediunidade Entre Dois Mundos, parece que ele dá continuidade disso. Era isso que eu ia falar. Você já está no 4º livro, Sim. Né? Acho que cada livro você também deu um salto junto, Sim. Certo? Você interiorizou tanto conhecimento, que é impossível você não ter se modificado ao longo do caminho. Sim, né? bastante. Com o livro Mediunidade, o que você acha que mudou em você? Muita coisa. Muita coisa. Principalmente alguns preconceitos que eu tinha, que eu nem sabia que eram. Isso que era o mais engraçado. Porque eu achava que não, isso eu não tenho. E de repente eu comecei a perceber, pô, mas eu tenho. Eu tinha uma crença que era limitante. E que aquela crença eu criava resistência quando alguma coisa fugia daquilo. Porque eu achava que muitas vezes temos que estar no controle. E essa falsa sensação de controle é um engano, é uma grande ilusão que a gente tem. Então mudou muitas coisas na minha vida. Relacionamento, pensamento, até em aprender a lidar com o próprio plano espiritual. Essa relação que eu acabei criando. Porque eu já escutei muito preconceito até de próprias pessoas falar, pô, mas você é um babalorixá e você tem um livro psicografado. Isso não é do espiritismo, isso não é do kardecismo, pô, mas você vem de um candomblé e você tá querendo, como assim? Em que cadeira você quer sentar? Como se eu tivesse que ter um rótulo. E isso para mim era uma coisa também complicada, porque há uma diferença entre o espiritismo, kardecista, umbanda, candomblé. Existe, querendo ou não, tudo fala línguas. Vamos dizer que uma fala português, outro portunhol, outro espanhol. Se entende, porque é tudo latino. Mas cada um dentro da sua, como diz, da são sua... escolas, né? São Sim. escolas, às vezes são escolas e são formações. Às vezes eu não quero fazer só matemática, eu quero conhecer um pouco de português. Sim. Eu já sei falar inglês, mas eu quero aprender a falar alemão. Claro. Então, nada pode te impedir. E nada, aí, aí não existe dogma. Exatamente. Não, você pode transitar Sim. em todas essas linhas de pensamento, todas essas escolas, desde que você se mantenha dentro de uma base que é segura, da qual você não precisa ter medo, né? As pessoas eu tenho medo das coisas, Sim, né? sim. Não, você tem uma base segura, você porque a tem uma mediunidade, formação. ela tá onde, né? Ela tá onde? Ela tá no espiritismo, ela tá no... Isso, então. Como se ela tivesse rótulo, né? Isso, onde ela está? Ela está em tudo. Nós estamos, nós estamos dentro disso. Querendo ou não, a gente está dentro, Sim. né? Não tem como sair disso, Exato, né? exato. Deixar isso de lado, né? E justamente por ela estar na sensibilidade humana, no mundo onde a mentira prevalece, quem quer? Que marido que quer ter uma esposa sensitiva, que acabou de sair com a secretária e vai chegar em casa e ela vai olhar e falar, tava com quem? Onde você tava? Quem quer? Ninguém quer. Dar mancha de batom no não precisa. Colarinho, Quem né? quer? Ninguém quer. Ou seja, é um mundo onde a mentira é tão grande que pra que eu vou incentivar justamente o desenvolvimento de uma sensibilidade que vai dar uma visão um pouco mais além? Ninguém quer, então é combatida, claro, vai ser totalmente combatida, né? E também exige... esse aprendizado, ele exige muita coisa, de certa forma. Você tem que se dedicar. Se você quiser, existe uma dedicação. E as pessoas querem tudo
pronto. Ou então chega lá, pergunta pro chat GPT o que é Sim. mediunidade. E o Então, chat GPT vai te responder, será? sim. Mas o que ele entende disso? Ele só Então, está pegando Rosa, as memórias, as ideias de outras pessoas, mas aí, né? nesse momento eu vou concordar e discordar. Por quê? Porque ele exige muito, mas eu acho que ele é muito mais renúncia do que exigência. Tudo bem. É muito mais você abrir mão de algumas coisas. Sim, também. Isso pra mim, sempre, desde... Eu comecei muito cedo, com 12 anos. Então, imagina, o quanta renúncia na minha vida eu fiz. Sim. Então, tinha exigência? Tinha. Mas eu acho que o que doía naquele momento, adolescente, era muito mais o que eu tinha que abrir mão, o que eu tinha que renunciar, o que eu tinha que negar para estar ali, do que apenas a exigência de algo superior, ou de um orixá, Sim. ou de uma entidade. Acho que a renúncia, nesse momento, ela é mais dolorida para quem não entende do que a exigência. Sim. E assim, um mito da mediunidade que você quebrou, ou quer que as pessoas quebrem dentro delas. Um mito sobre mediunidade. Acho que um dos principais é, quem é médio tem que incorporar. Acho que esse é o principal. Eu não incorporo, eu não sou médium. As pessoas, elas associaram apenas a incorporação. E tem uma vasta é, mecanismos, faculdades mediúnicas que podem te auxiliar nessa expansão de consciência e em abrir essa sensibilidade. Sim. A incorporação, assim, um dos maiores médiums que eu conheci, que eu convivi, não incorporavam. E eram de um conhecimento, de uma intuição, de uma sensibilidade, de uma percepção fora do comum. Um médium de cura, ele não precisa incorporar também. Sim. Né? Ele só é um instrumento. Ele é Exato. um instrumento de transmissão, né? Exato. De uma energia, de uma... É uma energia, vou colocar como energia de cura para as outras pessoas. Ele não precisa incorporar nada, né? Ele só ele é um instrumento. Só né? que as pessoas, infelizmente, elas acreditam, né? Às vezes, se eu não incorporo, então eu não sou médium. Não. Assim, o que eu já conheci Quedes de uma mediunidade fora de série. Ogãs que, meu Deus do céu, e nunca incorporaram. Nunca tiveram o transe. Seja de um orixá, uma excorporação, vamos dizer assim, ou uma incorporação de uma entidade. Nunca. Nunca. Eu acho que aqui a gente já deu algumas dezenas de motivos para vocês lerem esse livro, certo? Tirar dúvidas, aprofundar em algumas partes da mediunidade, de alguns pontos da mediunidade em que vocês ainda tenham dúvidas, né? Mas dê assim o maior motivo para você das pessoas adquirirem esse livro, lerem esse livro e depois, quem sabe, conversar com você, entrar em contato com você, Sim. né? Tirar mais dúvidas, aprofundar mais em alguns temas, se forem necessários. Sim. Né? Você fica aberto também Claro. aos leitores para isso, não é? Sim, eu tenho justamente um espaço para isso. Isso. Eu já tenho um espaço onde a gente pode trocar informações. Isso. Isso é muito bacana, porque esse livro, a primeira pergunta que me fizeram foi: esse livro é para quem é médio ou para quem não é? É para quem já é médium novo ou para quem é médio velho? É para quem não conhece de mediunidade ou é para quem já tem um conhecimento e quer se aprofundar? A minha resposta é justamente a mesma que o próprio Bentinho dá. São para todos. Para todos. Porque nesse livro ele cita um pouco, ele traz um pouco de cada coisa. Então, para aquele médium que está no começo e quer ter o reconhecimento, entender exatamente o que está passando, que às vezes aquele choro que tem, que é engraçado, né? Às vezes eu vejo muito aquelas pessoas que chegam no centro pela primeira vez, né? Não, mas eu não tenho mediunidade. Mas acordam de madrugada, doida para comer doce, aí começa a ficar com medo, aquele mal-estar, aí usam aquelas artimanhas, sabe? Chama o cachorrinho pra cama, sabe? Faz barulho, põe música, pô, mas tá percebendo que tem alguma coisa ali. Então, para aquele que quer identificar, reconhecer, se habituar diante da mediunidade, esse livro, assim, cai como uma luva. Aquele médium que já está num processo e quer identificar muito mais sobre o seu transe, aprender a relação, o quanto isso vai ser importante entre você, tua entidade, e o quanto essa inter-relação que é criada, essa conexão, como você melhorar essa conexão, aí tem explicação. Ele fala, ele traz sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, sobre o kardecismo, ele traz sobre o próprio xamanismo, que também é muito forte. Então, ele traz essa informação para você saber situar exatamente o que está sentindo, como que é. Para aquele médium que já está velho, que acha que já também, mediunidade já alcançou um estágio que não tem como ir além. Ah, não, já alcancei meu limite. Não, você não alcançou o seu limite. Muitas vezes, o que falta é justamente você começar a dar um passo além. Então, esse livro vai trazer informações para aquele médium velho que acha que já
Tenho bastante, que alcançou um patamar que não tem como continuar evoluindo na sua própria mediunidade. E não, porque o infinito é o limite, né? O céu é o limite, não tem como, né? Exatamente. Então, como eu tinha dito, eu vou pegar algumas frasezinhas do livro e vou fazer um bate-volta aqui, assim, Bora lá. né? Como é que fala? Tem um nome para isso, mas eu não vou lembrar agora também. Mas assim a É gente tipo um bate-bola mesmo, né? tá É. para vocês entenderem como que funciona esse mecanismo do livro, como que ele bate fundo nas mensagens que não são não são subliminares, são mensagens diretas, tá? Então, o livro é Não é simples, nem entre linhas, não né? é na entrelinhas. O livro é simples, ele não é simples, né? Ele é didático, a fundo. Então, uma delas, mediunidade é caminho, não palco. É doação, não espetáculo. É dor, é cura, é renúncia, é leveza, tudo junto, misturado e desarrumado como a vida é. É o caos, né? É justamente esse caos que as pessoas acreditam que vai ser tudo aquela coisa limpa, branquinha, lindo, arrumado. E não é nada disso, É. né? Só que é como eu falei, né? Não é palco, né? Não é palanque, como as pessoas Isso. criam. É altar, é justamente onde você consegue estar ali naquele momento e reconhecendo, descobrir, ou seja, tirar o pano, o véu daquilo que está por trás. E se você é aquela pessoa que está ali e está tendo essa possibilidade de levar ao outro, de apresentar, que maravilha, né? Que você tá ali junto, mais um no meio de tantos outros, levando conhecimento, levando Fazendo uma informação, diferença. tentando. Mas é pouco, não importa. Não importa, por mínimo, menor que seja, é uma contribuição. E às vezes aquela contribuição, ela vai ajudar lá na frente alguém. Ela vai servir como alimento para alguém, como vai matar a sede de alguém em algum momento. A mediunidade é uma dança. E só dança bonito quem aceitar pisar no próprio pé de vez em quando. Isso é bem Bentinho mesmo, né? Isso é bem dele mesmo. E é isso mesmo. Vai tropeçar, vai pisar no pé, vai doer, vai ter dor de cabeça, vai ter problema. Não tem como. Você vai ter que pisar no pé mesmo. Porque as pessoas acreditam que o erro, muitas vezes, ele tem que ser combatido. Se uma criança está aprendendo a andar e ela cai, você não vai bater na criança. Você vai segurar nela e vai, levanta, você vai andar. Daqui a alguns meses ela está andando perfeitamente correndo. Mas o processo até ficar de pé e andar teve que cair. Só que as pessoas elas tendem a recriminar muitas vezes o erro. Por quê? Por um perfeccionismo tão grande que foi criado. Isso é um erro absurdo. Ou então criar uma cúpula, né? E deixar aquela criança ali tão protegida que ela também não desenvolve. Sim, então fica exato. tão, ai, não Cria na pode, bolha, né? não pode isso, não pode aquilo, não, deixa eu ficar aqui no meu cantinho, né? Exato. E aí também não desenvolve nada, vai entrar na vida e vai sair dela na mesma condição. Sim, sim. Né? Mediunidade é um dom. Ô dó, queria eu que fosse. Dom é coisa leve, que nasce pronta. Mediunidade não. Mediunidade é tarefa pesada, que exige ferramenta, manutenção e coragem para errar. Esse livro, justamente por isso que eu falei, essa frase para mim é o que... É para pôr na geladeira É para pôr na geladeira, porque essa daí, porque as pessoas acham que a mediunidade vai ser a coisa mais mais limpinha possível, do jeito que é, tudo tal, e na verdade não. Não. Na verdade a mediunidade é um trabalho, ela é uma dedicação, é uma exploração de si mesmo, é a quebra. Eu imagino que a mediunidade, trazendo de um modo mais figurativo, eu imagino que é uma pedra, onde o artesão, ele já está olhando ali, ele já está vendo a escultura. Só que vai ter que tirar coisa, vai ter que quebrar, vai ter que lascar, vai ter que rachar. Aí quando ele tira tudo, aparece aquela estátua, uma Pietà linda e maravilhosa, por exemplo. Mas ele já via aquilo lá, só que ele teve que tirar o excesso. Isso. Então assim, é uma lapidação. Buonarroti. Exatamente, né? Tinha que pegar, né? Tinha que pegar, né? Eu ia falar de outra escultura, né? Olha, a incorporação. Muita gente acha que transe é ficar inconsciente e deixar o guia fazer tudo. Isso? Esse é um grande erro que as pessoas elas têm. E esse livro, ele explica muito bem isso. Porque as pessoas elas pensam que elas vão incorporar e vão ficar totalmente inconscientes. Isso não acontece. É uma troca. É uma conexão que há dos dois lados. Então, muitas vezes, na mediunidade, muito pelo contrário. Naquele momento, enquanto você está incorporado, muitas vezes os seus sentidos se aguçam numa condição, numa proporção absurda.
Então, não é a eliminação dos sentidos. Muitas vezes é a expansão dos sentidos. E as pessoas, elas buscam isso. Ah, não, eu vou apagar, eu vou dormir. Não. Não. São algumas situações, em determinadas situações, que isso pode acontecer. Mas aí você vai ter que entrar em vários assuntos. É o transe, é a possessão, é o estado alterado de consciência, é a incorporação, é o desdobramento. Ou seja, tem várias denominações e muitas vezes as pessoas, elas acabam entendendo, vamos dizer, mais por uma possessão, onde há esse controle absoluto, e elas acreditam que isso é uma incorporação, enquanto não. É como ele Enquanto falou não da é. dança, né? Um casal dançando. Mais ou menos um sabe quando o outro vai mudar o passo, quando vai fazer o giro, quando vai pegar na É uma mão. sincronia, né? Vai ficando aquela sincronia, e quanto mais aquilo vai ocorrendo, Sim, eles já sabem mais ou menos o que, que vai ser feito é, naquela dança, naquela música que está sim, tocando. A sincronia vai ocorrendo, sim. né? Eu explico E assim, muito. há um que conduz normalmente um pouco mais e o outro que é conduzido um pouco É, mais, mas normalmente eles estão fazendo aquilo em sincronia, sim. né? Eu explico muito para meus filhos de santo, eu dou sempre o exemplo da luva. Imagina que o corpo é uma luva. O médico vai pegar e vai colocar. O médico não tem muita experiência, está começando, ele não tem destreza, habilidade com aquela luva. É dura, ele não sente as coisas que pega. Quanto mais ele utiliza, vai Exatamente. chegar um momento que ele sente um fio de cabelo pela luva. E se torna como se fosse uma extensão da mão. E não é aquela luva dura, engessada, grossa. Ele tem uma habilidade total. Mas Exatamente. a destreza e a habilidade dele nasceu a partir justamente do tempo, da dedicação, do esforço, do treino. É. E nisso foi nascendo. Então, mediunidade é isso. É aquela luva dura, enrijecida, de couro, que ela vai se amolecendo até fazer parte como se fosse uma extensão da própria mão. Por isso que fala que a beleza é um dom de Deus, assim. A beleza, ela é fundamental. Não é bem assim, mas pode se dizer É. que sim. Por que a beleza? Porque se você vê uma dança perfeita, ela é bela. Sim, Se você vê o resultado de uma cirurgia, de um bom cirurgião, aquilo é belo. sim. Então você vai começar a encontrar beleza em tudo, porque aquilo está em harmonia, Sim, está em sim, sincronicidade, está dando certo, exato. os seus olhos estão ficando felizes de observar aquilo, Sim. aquele resultado, né? É a ética Então, e a estética, né? é a ética. É, Então, é onde se encontra onde se faz esse encontro, né? sim, sim, De tudo. exato. Olha, tudo que vem através de você não é seu, é da entidade. Receba com gratidão, mas não com vaidade. Quem precisa da plateia ainda não está pronto para o altar. Esse trecho, toda vez que eu leio esse trecho e quando ele passou isso para mim, a imagem que me veio na cabeça é de um maestro. Para ele ter que reger toda uma orquestra, ele tem que virar as costas para o público. Porque se ele estiver de frente para o público, ele não consegue. Se ele estiver olhando para o público, esperando o aplauso, ele não consegue reger aquela orquestra. Então, essa imagem, para mim, desse trecho, é bem isso. Se ele não virar as costas para o público, que está ali batendo palma, que está ali, ele não vai conseguir reger aquilo. Então, se ele se voltar com a sua vaidade para o entendimento que as pessoas, pelo aplauso, pelo reconhecimento, por tudo aquilo que ele busca de modo vaidoso, ele não vai conseguir olhar para o plano espiritual que está ali com o seu violino, que está ali com o seu violoncelo, com o seu piano, com o seu Sim. trompete, e assim vai. Então, acho que essa cena, para mim, dele ter que virar as costas para a plateia, demonstra para mim isso. Acho que essa é a melhor visão, a melhor imagem para entender que isso a relação com o plano espiritual é essa. Porque enquanto você estiver virado para a plateia, para o público, não adianta. Você não está conseguindo reger toda aquela orquestra maravilhosa que precisa estar em sintonia. Porque senão ele não vai conseguir ouvir um violino ali que está desafinado, um outro aqui que não está, e aí se perde tudo, porque ele é o grande maestro, né? Sim. Ou seja, o corpo dele é um maestro dessa infinidade de ancestrais, de amigos espirituais, do invisível que está ali se manifestando, né? Isso mesmo. Ser médium é um dos cargos mais humildes do universo. Sabe por quê? Porque você tem que sumir para que o outro apareça. Você tem que silenciar para que a palavra venha. Você tem que se esvaziar para ser cheio de algo maior. Isso eu falo muito para os meus filhos de santo, sempre falei. Aquele médium que chega, e as pessoas, não, aquele médium vai chegar, vai estar incorporado e vai falar a vida do outro, vai falar do passado, do presente, do futuro, vai acertar.
Aí fala, tudo bem, pra mim esse é um médium razoável, não é um médium bom. Então, mas como assim? Aquele médium que parece que desnuda o consulente, não é um médium bom, não. Porque o consulente vai sair falando, caramba, que médium bom. Nossa, esse médium, nossa, que entidade. Acertou isso da minha vida, falou isso, falou aquilo, falou aquilo. Nossa, nunca vi uma entidade assim. Não precisei abrir a boca, ele falou tudo da minha vida. Ou aquela entidade que chega, faz a pessoa entender os seus erros, faz mostrar um caminho, faz ela reconhecer quais são muitas vezes os seus gatilhos emocionais que prejudicam, se há um problema espiritual, aonde aquela pessoa está presa na vida dela, ou seja, quais são os limites que impede com que ela conquiste mais as coisas, ou seja, o que impede ela de ir além. Aquela entidade que abre o olho desse consulente e ele vai embora pensando, putz, preciso mudar isso. Preciso fazer aquilo diferente. Nossa, bem que ele falou, nossa, nunca tinha percebido isso na minha vida. Esse é o médium bom. Porque ele saiu falando sobre a própria vida e o que ele precisa mudar. E não enaltecendo aquele guia que está ali se vangloriando e tentando mostrar que ele é alguma coisa. Então isso é muito importante. E as pessoas, elas têm ainda isso, essa necessidade. Porque se você tá com a necessidade ali de mostrar que você é um bom médium, que você tem um guia muito bom, sabe? Hoje em dia tem até briga de nome. Ah, minha entidade tem um nome X, Y, Z. Não, porque tem que ter. Como assim? O importante é a mensagem. O importante é o que ele vem justamente para fazer. Sim. O nome dele é de menos. Sim. O nome dele você nem tem Aliás, certeza. se a entidade precisa do nome também, é um pouco questionável. Exato, né? exato. E isso, o que importa, na verdade, não é bem isso, né? Exato. O que importa é o resultado, Exato, né? é o resultado, exatamente. E as pessoas se perdem muitas vezes nisso. E aí, só que para mim, esse médium é aquele médium que ele tá tão distante realmente da base, da profundidade que representa essa conexão, esse intercâmbio entre os mundos, onde você consegue entender, porque o médium bom é aquele que tá aqui e tá ali. Ele sabe relacionar com esses dois mundos. E ele entende a necessidade justamente dos dois mundos, muitos outros, mas vamos dizer dois, né, para não estender, que esteja justamente em harmonia, esteja em equilíbrio. Então, esse médium, ele consegue ter essa visão mais profunda, e ele consegue trazer isso de um modo que a pessoa, por mais simples que seja, ela consegue reconhecer, mudar, se transformar, porque muitas vezes até tem coisas que nós nem precisamos resolver. Muitas vezes a gente só precisa passar. Porque a transformação, muitas vezes, ela está na passagem. E às vezes você não vai alcançar o objetivo naquele momento. Porque talvez lá na frente a resposta que você tem, talvez será melhor. Mas muitas vezes o que você precisa é atravessar. O que você precisa é travessia naquele momento. E às vezes, nessa travessia, claro, eu nunca vi ninguém ser desamparado. Sempre o plano espiritual, sempre os nossos amigos invisíveis, sempre traz alguém, alguma situação, algum momento para nos auxiliar, para ajudar, para trazer uma palavra, para dar uma direção para gente. Isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi. Isso eu posso falar com 100% de certeza. Mais uma. Incorporação de verdade não tem invasão, tem consentimento, não tem domínio, tem confiança. As pessoas acham que vão entrar, o espírito vai pegar, isso, claro, no caso de uma umbanda, onde um espírito, uma outra consciência vai tomar forma, vai pegar e eu não tenho controle. Não, isso não acontece. Muitas vezes, claro, acontece com aquelas pessoas que ainda não têm aquela sensibilidade e não têm a percepção, até você ter um certo controle. Então existe um medo muito grande. Eu vou o pisar. despreparado, muitas Exato. vezes, né? Aquele que não se preparou emocionalmente, aquele que não se preparou para aquele momento, Sim. né? Tem gente que fala, não, vou pisar num centro, vai baixar o espírito lá, vou sair espiritando por aí. Não é assim que funciona. A não ser que você já esteja num processo de mediunidade bem avançado, só que isso você já está percebendo. Já tem algumas situações na sua casa, num trabalho, num ponto de ônibus, quando encosta uma pessoa, que você já começa a manifestar um pouco a mais. E aí, claro, você vai num lugar onde é preparado, um lugar que haja um espaço, claro, aquilo vai se aguçar de tal maneira, mas o que as pessoas têm que entender é, você está num lugar preparado, com pessoas preparadas para justamente orientar e saber lidar com aquela situação. Então não tenham esse medo, embora Sim. há esse medo muito grande mesmo. E aqui fala uma coisa muito importante. Guia espiritual verdadeiro traz paz, mesmo quando confronta. Fala com calma, sem ansiedade. Não impõe, convida, não bajula. Ama com firmeza. Não se mete onde não foi chamado. Não responde pergunta de ego. E às vezes fica em silêncio.
É aquilo que você já... É. Eu já tomei tanta chamada de atenção, não faz isso, não é isso, tal. E às vezes, naquele momento que eu quero aquele conselho, silêncio. Por quê? Eu já te dei a informação, tá aí. Pra que eu vou precisar falar duas vezes? Tá aí, você já sabe o que é pra fazer. Pra que você precisa é, de uma confirmação? Não. E é bem isso mesmo. Às vezes é aquele carinho, sabe? Aquele carinho de mãe, sabe? Aquela chinelada que educa. É mais ou menos isso. Tem horas que aquela chinelada vai educar, não tem como. Exatamente. Às vezes é um berro, é uma sutileza. É. Mas naquele momento você precisaria dar aquele... Opa, pera, é verdade. Como eu não vi isso? E complementando, né? Guia verdadeiro não fala toda hora. Ele ensina você a caminhar. Ele quer médium maduro, não médium dependente. Exatamente. As pessoas, elas criam, né? Elas acham que o guia, ele precisa daquele médio dependente o tempo todo. Muito pelo contrário. O que justamente ele quer é dar a independência, a individualidade para aquele médio. Porque se a gente for analisar, uma criança nasce dependente do pai e da mãe para comer, para se alimentar, para viver, para aprender a andar, para aprender a falar. Quando você vai crescendo, você não precisa mais do pai para andar, para saber a roupa que você vai usar, como você vai vestir um óculos, um cabelo, você vai, até que você não dependa também financeiramente. Você tem o seu trabalho, você tem onde você quer morar, o curso que você quer estudar, o trabalho onde você. E aí vai. Só que as pessoas esquecem que o processo de individualidade e independência, ele não é só físico. Ele é emocional, ele é espiritual, ele é mental, onde você não vai depender da aprovação, da aceitação, do carinho, do apoio, do valor, da virtude, da sabedoria, do conselho. Não que você vai ignorar o outro. Não. Claro, se é uma crítica construtiva de quem construiu alguma coisa, você vai ouvir. Porque aquela pessoa tem uma experiência, mas ainda assim, sem ela, você também consegue caminhar. E aí você vai desenvolvendo essa sua habilidade de ser mais indivíduo, né? De ser mais si. Ah, isso é egoísmo? Não, isso não é egoísmo, que ninguém quer. Que mãe que quer um filho dependente? Ninguém. Acho que o maior presente para a mãe é ver o filho totalmente independente, sabendo que ele vai saber ela ir embora e o filho vai estar aí, sabendo responder a vida de modo adequado, que não é dependente de uma situação. Então, as pessoas, elas esquecem que a espiritualidade é a mesma coisa. Ela quer essa individualidade, ela quer essa independência. Só que as pessoas, elas muitas vezes conseguem a independência afetiva, financeira, mas não conseguem a emocional, muitas vezes não conseguem a espiritual, ainda continuam, não, e é um conjunto. Não tem como. É como se todos os corpos estivessem voltados para a mesma direção, para o mesmo lado. Não tem como. Porque uma afeta a outra. Se eu não estou bem de saúde, eu vou fazer uma trilha, eu não vou conseguir fazer. Ah, mas estou de férias, não importa. Ganho uma passagem para Cancún, eu estou emocionalmente mal, eu vou ver o pôr do sol, não vou ficar, o pôr do sol, não vou ficar feliz, eu vou chorar, vou ficar triste. Para mim aquilo vai ser melancólico, em vez de ser algo extremamente bom. Por quê? Ah, mas eu estou num lugar lindo, tudo bem, mas emocionalmente eu não estou. Então não tem como separar, só que as pessoas, elas acham que não dá. Eles fazem a frase, né, que vai chorar, pelo menos chora em Paris, né, que é o que todo mundo fala, pelo menos chora olhando para a Torre Eiffel. Mas ainda assim você vai estar chorando. Ainda assim, você está levando consigo suas frustrações, seus medos, suas tristezas. E tenho certeza que toda a vivência e aquilo que você vai absorver também não é bom. Só que hoje existe pouco estudo em relação a isso. Se você virar para um médico e falar, se eu tomar, por exemplo, sei lá, uma dipirona, emocionalmente, num estado alterado de consciência, tem alguma relação com o meu corpo? Tem. Mas ele não sabe explicar o porquê, porque não tem estudo sobre isso. Sim. Entende? É o que eu vou te perguntar agora. Porque hoje quase muitas pessoas fazem terapia também, né? Não estou falando mal da terapia. A Sim. terapia é algo muito bom. Estamos precisando sim, porque antigamente também as pessoas faziam terapia com o padre, com o pastor, Com o pai de santo de com o pai de monte. santo, né? Então, a terapia sempre nós temos necessidade da terapia. Mas afinal, o que é ser normal mesmo? Está perguntando aqui. Porque o mundo anda cheio de normais, surtando em silêncio, tomando remédio para calar o que era para ser ouvido, fingindo que a dor é física quando é a alma que grita. O preço de negar o chamado é viver metade da vida, é existir sem propósito, sem encaixe, sem sentido. É andar pelo mundo sentindo que falta alguma coisa, mesmo tendo tudo, mesmo em Paris. Sim. E a dor como bússola espiritual. Preciso falar. Isso, nossa,
trecho ele é muito significativo, porque Sempre tá com aquele vazio como se interior. fosse uma crise existencial, né, ao mesmo tempo, É. porque é como se a vida fosse um jogo de cartas, onde a gente tá jogando. Eu não sei se eu ganhar o que eu ganho, se eu perder o que eu perco, quais são as regras, quem tá jogando contra, quem tá a favor, por que que eu tô comprando carta, por que que eu tenho tantas na mão? Só que as pessoas, elas pararam de se questionar e perguntar e entender quais são essas regras da vida. Então, quando você começa a entender essas regras da vida, você começa a entender exatamente qual é o seu propósito. Dentro desse seu propósito, quais são os seus projetos que precisam ser incentivados, que você precisa acreditar, porque muitas vezes, se a tua realização e tua qualidade de vida e N coisas, justamente está neste propósito, que é onde você alcança, e você vai pegar um projeto na contramão disso, tudo bem, pode ser um projeto bom, mas é incoerente com esse propósito em que você tem. Totalmente. E aí tem o Bentinho, ele trouxe muito isso pra mim, porque uma coisa, teve uma vez que ele falou exatamente dessa forma pra mim, não lembro exatamente as palavras dele, mas foi mais ou menos assim a ideia. Se você é uma pessoa bem, feliz em um mundo doente, alguma coisa errada existe. Porque se o mundo tá doente e você tá bem, e você tá legal, Tá no mundo da lua. exatamente, alguma coisa errada tem, porque não tem como. É a mesma coisa, sei lá, vou dar um exemplo bem tosco. Morre alguém, aí a pessoa tá ali no luto, aí toma um remédio, toma não sei o quê. Não, deixa viver o luto, deixa sofrer o luto. Não, ou seja, não pode chorar, não pode isso. O problema é que as pessoas, elas não reconhecem o que você pode tirar de bom dali. Eu lembro que uma vez, há uns anos atrás, uma filha de santo, ela perdeu a mãe. E ela tinha uma filha de, acho que 12 anos. E a filha queria porque queria ir no velório da avó. E ela, não, é uma criança, não vou levar, de não sei o que, tá. E aí ela chegou e falou, perguntou a minha opinião, falou, o que que você acha? Porque estava no começo, então ela imaginou velório, lugar ruim, pesado. Então ela estava muito mais preocupada com a criança pegar alguma coisa do que justamente em explicar uma situação. Coisa que depois você dá um banho, você faz alguma coisa, a pessoa tá protegida. Ou seja, não era tanto isso. E aí ela perguntou, eu falei, não, você tem mais é que levar ela. Só que em vez de você levar e simplesmente falar, vai lá, se despede da sua avó, falei, aproveite, por mais que seja algo deplorável, que é uma tristeza, aproveite a situação para que ali você deixe um ensinamento para ela. Ela, como assim? Eu falei, vou te dar um exemplo. Naquele momento em que ela estiver lá, mostra todas as pessoas que estão vindo abraçar você e os familiares. E olha e fala, tá vendo? No momento de dor, olha como as pessoas dão carinho, dão amor, abraço. Então mostre o outro lado, você não precisa mostrar a morte. Mostra o E afeto. como a vida da sua avó valeu a pena, quantos amigos ela ganhou durante a sua vida, quantas pessoas a querem bem, né? Exato. Então as pessoas vieram se despedir de uma pessoa querida. Sim. Então valorize Saudade existe para quem tem história, né? valorize a sua avó como pessoa, Sim. né? Então tem esse outro lado Exato. também, né? E aí ela foi justamente, levou e mostrou. E viu as pessoas sendo solidárias, justamente. E aí que ele falou, tá vendo como as pessoas, elas querem dar amor, querem distribuir carinho. Então muitas vezes no momento de dor, é nessas horas que o amor ele é tão superior a tudo isso. Então ela trouxe naquele momento e deu uma lição tão bonita para a filha dela, que a filha dela saiu falando, nossa, foi tão bom o velório. Porque, exato, que é o que me lembra, isso me lembra muito, não sei se alguém já assistiu aquele filme A Vida é Bela. Eu Assim, vi, mas eu não vou lembrar assim. que é a história, claro, não vou dar spoiler não, que é aquela história de que é um campo de concentração nazista, e ele tenta preservar o filho dele, que é com o Roberto Benigni, ele tenta preservar o filho dele ao máximo, que aquilo é um jogo, é uma brincadeira, que quem ganhar vai ganhar o tanque de guerra, vai ganhar isso, ou seja, no meio de uma tragédia, no meio de, sabe, de algo extremamente sofrido para as pessoas, ele traz uma coisa para tentar mostrar. Então isso, quando eu vi esse filme, eu justamente vi isso e fiz essa associação ao cemitério, a um velório, de, gente, por que você não consegue trazer alguma coisa boa dentro daquilo? Porque tem que ter alguma coisa. Há alguma coisa ali. Nada é absolutamente ruim, nada é absolutamente bom, né? Dentro dessa variante toda, né? Às vezes a gente está nos extremos, em algum dos extremos, Sim, né? sim. Às vezes, nesse caso aí, era um grande extremo, né? Mas Sim. ainda assim ele tinha esperança, teve fé, esperança para sobreviver para brindar ali, o filho, né? Pra Daquela brindar, maldade, né? de tudo aquilo De lá. tudo aquilo, da perversidade que tinha, né? A missão da mediunidade não é superior, mas é necessária para quem nasceu com ela. Negar a missão é como ser músico e viver sem tocar. O som não te abandona, ele te corrói,
E o risco do acúmulo espiritual também. Exatamente, né? As pessoas primeiras acreditam que por ser médiums são superiores, né? Como a gente falou, e não. E muitas vezes elas correm, elas fogem disso, né? E isso tem-se um preço, né? Porque não é só disso, acho que de qualquer situação da vida, né? Aquele dom, porque as pessoas, é engraçado, elas buscam muitas vezes, no caso, vou dar um exemplo, a profissão, mas ela não busca a personalidade, ela não busca a identidade. Às vezes você vê, por exemplo, um professor, ele é um ótimo professor, tudo tal. Ele não sabia que ele queria ser professor, mas desde criança, você já via ele brincando de escolinha, ele ensinando as pessoas, tinha uma facilidade de ensinar os outros a matéria que alguém não entendeu antes da prova. Já estava ali o dom, ou seja, a identidade da pessoa já estava ali. Aquele que virou médico, não virou médico. Muitas vezes você já via, ele ali já gostava, se interessava, brincava de médico, já entendia mais sobre biologia, buscava mais conhecimento. Já estava ali. Um desenhista, um arquiteto, desde criança já desenhava casinha, coisa, e já com uma facilidade muito maior. Então isso eu acho que é muito. A mediunidade, ela está justamente nisso. Porque muitas vezes a identidade já está ali. Só que a pessoa ela não consegue identificar, porque ainda ela não tem também todas as informações, os elementos à disposição. Com o tempo, com o amadurecimento, com o apoio de pessoas, com informações, com conhecimento, a pessoa justamente ela vai refinando, ela vai limitando algumas coisas até aquilo se aflorar e ela reconhecer. Mas é engraçado, as pessoas elas buscam muito mais a profissão, mas não buscam a identidade. A mediunidade é a mesma coisa. Ela quer buscar muitas pessoas chegam para mim, eu não sei se eu sou da Umbanda, do Candomblé, do Kardecismo, eu não sei do que eu sou. Sabe? Tipo, como se ela tivesse que ter um rótulo. Não, eu sou disso, eu sou daquilo. Às vezes é períodos. Às vezes, claro, é diferente uma da outra, mas é como se a pessoa ela precisasse ter um crachá. Ela precisasse ter um terno, ela precisasse ter uma roupa. É porque ela sabe? quer ter uma condição de pertencimento a um grupo. Sim. Ela se sente tão isolada que ela precisa ela disso, né? precisa daquilo, ela precisa pertencer a um grupo. Então ela precisa definir para que grupo ela vai. Mas ela não está buscando aquilo como uma forma de evolução da sua própria pessoa, mas sim também um lugar, um berço, alguém que lhe apoie, Sim. alguém que fala, nossa, seja Sim. bem-vinda aqui, nós Mas estamos muito essas felizes com a sua presença. pessoas, mas essas pessoas, por incrível que pareça, elas não ficam. Não ficam. Porque elas chegam buscando um grupo, elas não estão buscando entendimento, espiritualidade. Não. A espiritualidade dela é tão frágil que o dia que alguém virar a cara pra ela, ela já não quer mais ir eu lá. não quero ir mais lá. Aquele Não. povo lá não presta. Exatamente. Ah, não, aquilo lá não é bom. É. Tal religião é Exato. péssima, gente. Nossa, não vai lá porque é. eu fui. Olha, eu sofri tanto lá dentro. Exato. Não, tá em você. Você foi buscar algo que não é o que eles tinham para te oferecer. Sim. O que eles tinham para te oferecer era muito mais e você jogou fora. Sim. E é tão frágil a espiritualidade dela, a mediunidade, com a relação com o sagrado, que ela permite com que uma coisa humana afaste ela de uma busca sagrada. Exatamente. Quantas pessoas aí mesmo agora que podem estar assistindo, que estão em centros religiosos, estão em lugares, estão em igrejas, e muitas vezes por conta de uma desavença, por conta de alguém que falou, a pessoa, não, quero abrir mão da religião. Aí eu só não vou quero de mais. terça lá, porque de domingo vai fulana, Exato. e eu não quero encontrar com fulano, então eu vou na terça. Mas é o mesmo templo sagrado que você não, está e olha que fragilidade, a mesma né? egrégora, a mesma turma, mesmo tudo, Sim. né? Olha que fragilidade que a pessoa tem, ou seja, que fragilidade que ela tem de deixar com que o humano afaste ela do divino. Tipo, então, pô, uma pessoa dessa não vai ficar. Essa pessoa não tá pra lá. Por isso que hoje eu vejo muitos sacerdotes que não são sacerdotes. Na primeira dor de barriga, fecha o terreiro, fecha o centro e vai embora. Porque não tem condição. Não tem. Pô, se você não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com egos, com vaidades, não sabe lidar com a ingratidão, se você não sabe lidar com isso, nem comece. Não vá, porque você não vai suportar. Porque isso existe e é normal isso. Isso inveja. A inveja, claro, isso é normal. Só que as pessoas elas acabam abrindo mão logo na primeira. Primeira dor de barriga. Primeira que tem já corre, né? Fé não é acreditar que vai dar certo. Fé é se comprometer com o certo, mesmo quando dá errado. Ficar quando tá tudo bem é fácil, Acabamos né? Olha, eu não tinha... Não tinha nem visto. Não. Fé não é acreditar que vai dar certo. Fé é se comprometer com o certo, mesmo quando dá errado. Porque se deu errado, porque ainda não vai dar certo.
permaneça no seu caminho. Como diz o Bentinho, fé é o diminutivo de fidelidade. E pode ser também. Ele brinca. E é a fidelidade que você tem com aquele compromisso, com o comprometimento que você acaba criando. Isso é muito importante. E as pessoas, elas acabam... É aquele velho ditado, né? No dia de sol, a praia tá cheia, né? No dia de chuva não então, fica um, né? É assim que é, né? E as pessoas, elas acabam justamente esperando e criam uma expectativa de que sempre tem que ser assim. Não, não é. É justamente ficar quando tá dando errado, quando tá difícil, quando dói. Porque é a quebra da casca. É a quebra justamente de um padrão para que você vá além. E para você quebrar uma resistência, você justamente precisa lutar contra tudo isso. Por isso que fé nesse momento é importante. Não é uma fé cega. É uma fé de fidelidade ao teu compromisso, ao teu comprometimento que você tem. Isso é muito importante, né? Olha, é muito bom estar aqui com o Daniel Cordó. Ele é babalorixá do candomblé. Ele tem o seu mentor espiritual, que é o Bentinho, e eles trazem uma informação sobre a espiritualidade, sobre a mediunidade, que não tem rótulo, como nós estamos falando aqui. Ela é para qualquer pessoa que queira se inteirar do assunto e ter mais segurança na sua busca interior. São ferramentas, esses livros do Daniel Cordó e do Bentinho são ferramentas, são informações que vocês vão poder levar para qualquer lugar onde vocês forem, onde quer que vocês estejam, vocês vão ter um orientador, algo que eles falam assim, bom, eu analisando de tal forma, eu estou no local seguro ou não. É para isso que é o livro. Ele é meio que um guia espiritual, um guia da mediunidade. Daniel, quero te agradecer mais uma vez. Eu fico muito feliz toda vez que você vem aqui. Publique bastante livros para a gente poder vir aqui mais vezes. Eu que agradeço. Para mim é um imenso prazer conversar esse papo. É tão bom, é tão enriquecedor para mim, para quem está vendo, para todo mundo. Isso que eu queria falar. Então, agora eu quero agradecer a você que está nos vendo aqui. Espero que vocês tenham adquirido o desejo de conhecer mais profundamente o que é a mediunidade. O Daniel fica à disposição de vocês também. Tem um site também? Agora já tem um site. Olha, quem quiser conhecer, entrar lá, vai conhecer a proposta, ver o centro. Qual que é o nome do site? Não precisa pôr o www, é direto. Ileaxé com S id.com.br. Ileaxéid.com.br. Tem tudo lá, proposta, entendimento, vai ver exatamente a... Pronto, ficou até mais fácil. E o livro, se vocês quiserem adquirir, é no site da Editora Hercules. Está com desconto, porque o livro foi lançado agora. Então, a gente quer distribuir ao máximo para um número maior de pessoas que a gente puder. E também esse canal aqui do Estúdio Hércules é justamente para isso, para divulgação dos livros da Editora Hércules e de outras pessoas que queiram vir aqui falar com a gente sobre os seus livros. Aí é qualquer linha editorial, não necessariamente a mediunidade, a espiritualidade. Tá? Então, muito obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente nesse tempo todo aqui de bate-papo. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.